Segundo capítulo. Adrian manteve o rosto impassível, mas seus dedos se fecharam contra a madeira. Falsificações baratas não me assustam, respondeu. Mas reconheço o perigo quando o inimigo não luta com espadas, e sim com palavras. O advogado sorriu como serpente e se retirou, deixando apenas a sombra da ameaça. Sozinha na biblioteca, Emma decidiu agir. Abriu livro-caixas antigos, registros de comércios, contas de fornecedores. Descobriu números estranhos, cálculos adulterados. As somas não fechavam. Quanto mais lia, mais se lembrava das contas de seu pai, da falência repentina que o arrastara ao abismo. Seu coração acelerou. Havia uma ligação. Aqueles desvios estavam conectados ao colapso da empresa de seu pai e, indiretamente, à ruína que agora pesava sobre Adrian. Naquele instante, compreendeu o dilema. Se revelasse o que descobrira, poderia implicar o pai em uma conspiração contra os Locke. Se escondesse, colocaria Adrian à mercê de inimigos que não perdoariam. Um sussurro dentro de si gritava: salve o seu pai. Outro, mais profundo, murmurava: defenda o homem que já começa a habitar seu coração. Scream if you gotta scream. Misbehave if that's what it takes. Oh, run if you gotta run. I said come if you gotta come. Histórias e Amores apresenta Esposa de Aluguel, da série Histórias para Ouvir e Relaxar. De onde você assiste a este vídeo? Naquela noite, ao se encontrarem no jardim de inverno, Emma não suportou a máscara do silêncio. Adrian, a voz dela quebrou o ar frio. Descobri algo nos registros. Seu inimigo não está apenas nos tribunais, está também nos números. E temo que meu pai, sem saber, tenha sido parte dessa trama. Ele se voltou para ela, os olhos ardendo como brasas. Está me dizendo que escolhe proteger meu inimigo? Perguntou a voz grave, quase um rugido contido. Estou dizendo, respondeu firme, mesmo com o coração em chamas, que escolho a verdade e que a verdade nos libertará a ambos. Por um instante o silêncio pareceu o fim. Então Adrian suspirou fundo, fechando os olhos como quem larga um peso invisível. Maldita seja, murmurou. Maldita seja por ser a única pessoa que ousa falar comigo como igual. Ele se aproximou e as mãos se encontraram em um gesto inesperado, não de contrato, não de conveniência, mas de apoio. Emma sentiu o calor dele atravessá-la e, no olhar que trocaram, percebeu algo mais profundo que qualquer aliança social. No momento em que se permitiram esse respiro, a porta do jardim se abriu bruscamente. A dama de companhia de Emma surgiu pálida, segurando um bilhete anônimo. Com a voz trêmula, leu em voz alta:
A esposa do duque não é quem dizem ser. Amanhã a corte conhecerá a verdade. O bilhete repousava sobre a mesa como uma adaga silenciosa. Emma, ainda trêmula, deixou-o cair, e as letras negras pareceram arder em sua mente. A esposa do duque não é quem diz ser. Adrian tomou o papel nas mãos da dama de companhia e o leu sem alterar a expressão. Apenas os olhos se estreitaram como lâminas afiadas. Mais um jogo, disse em tom seco. Mais uma máscara que tenta nos intimidar. Mas Emma, por dentro, ardia. O medo de ver sua honra questionada, a angústia de arrastar o pai para o abismo, a pressão da corte espreitando como um animal faminto, tudo se acumulava em seu peito. Eles não vão parar, Adrian murmurou. Querem destruir você, e agora a mim também. Foi então que ele se aproximou. Primeiro um passo, depois outro, até que a distância entre eles deixou de existir. O olhar dele queimava e a respiração dela vacilava. Deixe que tentem, disse baixo a voz rouca. Não sabem que, quando tocam em você, tocam no que já me pertence. Emma sentiu o coração estremecer. Pertencer? Como aceitar essa palavra e, ao mesmo tempo, resistir à torrente que a puxava para ele? No silêncio do jardim de inverno, envoltos pelas paredes de vidro e pelas flores brancas que se erguiam como testemunhas mudas, Adrian a tomou pela mão. Seus dedos deslizaram, firmes, até que encontraram a curva do rosto dela. Você é uma mentira que eu aceitei de livre vontade, sussurrou a voz grave. Mas é também a única verdade que me resta. E antes que ela pudesse responder, seus lábios colidiram. Foi um beijo sem pressa, mas carregado de tudo que até então haviam contido. A raiva, o medo, o desejo, a ternura escondida. Emma se agarrou à lapela do seu casaco, sentindo o calor dele lhe percorrer o corpo inteiro, como se a neve lá fora tivesse se rendido a um verão secreto. O duque a puxou contra si e o som de sua respiração misturada dela era música suficiente para preencher o salão envidraçado. O beijo se aprofundou, tornando-se êxtase, não apenas carícia, mas necessidade. Emma esqueceu o contrato, esqueceu as regras, esqueceu até de si mesmo. Adrian, sussurrou entre beijos. Isto não é parte do acordo. Ele a fitou intensamente, os lábios ainda roçando os dela. Que se danem os acordos, respondeu. Esta é a única cláusula que a aceito. Você em meus braços. E novamente a beijou com mais urgência. Quando a chama começou a ceder, ambos permaneceram próximos, unidos, como se o mundo tivesse parado. Emma, pela primeira vez, sentiu não ser mais uma esposa de fachada, mas uma mulher desejada, escolhida. Porém, no fundo de sua mente, o bilhete continuava latejando.
uma sombra ameaçando manchar o instante perfeito. Ao se recolher para os aposentos, Emma encontrou o bilhete novamente, mas agora com uma segunda linha escrita às pressas. Amanhã a prova surgirá e seu marido não poderá protegê-la. A corte estava lotada naquela manhã. Lustres iluminavam cada olhar curioso, cada sussurro envenenado. Adrian Locke e Emma foram convocados a se apresentar diante do conselho para ouvir a contestação formal da herança. Emma caminhava ao lado do duque, sustentando o porte como uma rainha de mármore, mas por dentro o coração batia em descompasso. O bilhete anônimo ainda queimava em sua mente. Ao chegarem ao salão, o advogado rival apresentou uma pasta de documentos. Entre eles, um pergaminho antigo com o selo da Rosa Negra. Senhores, anunciou em voz alta, aqui está a prova de que o Duque de Locke não é o legítimo herdeiro. Este documento foi ocultado e a esposa dele, esta mulher que se apresenta como Emma Asfield, participou ativamente da farsa, ocultando informações em benefício próprio. Um rumor cortou o salão como uma rajada de vento. Emma sentiu o sangue gelar. Os olhares caíram sobre ela como pedras. Adrian se ergueu de súbito. O silêncio caiu como um golpe. Não ousem insultá-la. Sua voz soou grave e vibrante. Se há dúvidas sobre o meu nome, que recaiam sobre mim. Mas não permitirei que lancem lama sobre a mulher que leva o meu nome. Emma fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem bálsamo e a ferida ao mesmo tempo. Mas, quando tornou a abri-los, Adrian estava fitando o conselho com uma frieza calculada e sua próxima frase lhe cortou o coração. Reconheço que nosso casamento foi um arranjo de conveniência, disse devagar, como quem entrega uma confissão preparada. Não nego, e para preservar a honra de Locke, anuncio agora, este acordo está encerrado. O choque percorreu o salão. Emma, de pé ao lado dele, sentiu as pernas fraquejarem. Adrian, sussurrou, mas ele não a ouviu. Retire-se, duquesa, disse ele, a palavra soando como sentença. Volte para a casa de seu pai. A partir de hoje, não será alvo desta perseguição. Os olhares se multiplicaram, uns com pena, outros com escárnio. Emma respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Se ficasse, seria dilacerada pela vergonha. Se partisse, perderia o único homem que, em tão pouco tempo, conseguira atravessar suas muralhas. Sem outra escolha, curvou-se levemente diante da corte e saiu do salão com a dignidade que ainda lhe restava. De volta à antiga casa paterna, encontrou o pai mais frágil, mas ainda lúcido. E, entre suas coisas, no fundo de um baú esquecido, Emma achou cartas antigas assinadas por Iris Locke, a mãe de Adrian. As cartas falavam de conspirações, de um testamento oculto, de selos falsificados e de uma mulher chamada Beatriz, cuja ambição não tinha limites. Emma compreendeu. Adrian sacrificara sua própria honra para afastá-la do perigo, mas a verdade estava escondida e só ela podia trazê-la à luz.
Ao final da última carta, Iris deixava instruções claras. Se algum dia meu filho for acusado, busquem o lacre verdadeiro. Eu o deixei escondido. Tem um objeto que ele guarda sem perceber. O prendedor de cabelo que dei à sua futura esposa. Eleanor levou a mão ao cabelo trêmula. O enfeite que usara no casamento, presenteado por Adrian na noite da cerimônia, era a chave para toda a verdade. O céu rugia como fera indomável. Raios iluminavam as torres de Loch Hall, e a chuva descia em cortinas violentas. Emma segurava firme a capa contra o corpo enquanto a carruagem sacolejava pelo caminho lameado. Dentro de si, o coração batia com a mesma fúria da tempestade. Havia escolhido. Não seria exilada pela covardia. Voltaria para enfrentar a corte, Lady Beatrice, o advogado corrupto, todos. E faria isso com a verdade que agora carregava. As cartas de Iris e o lacre escondido no prendedor de cabelo. Quando as portas da mansão se abriram, um trovão pareceu saudá-la. Criados se entreolharam, surpresos, mas ninguém ousou impedi-la. O vento a empurrava pelos corredores escuros, e a cada passo Emma sentia que o destino a chamava. Na biblioteca encontrou Adrian diante da lareira, os ombros pesados, o olhar perdido entre as chamas. A expressão dele ao vê-la foi de choque e depois de ira contida. Eu disse para partir, sua voz soou grave. Por que voltou? Emma ergueu a carta de Iris protegida em sua mão. Porque encontrei a verdade e não vou deixar que você lute sozinho contra fantasmas forjados. Adrian se aproximou e a chama da lareira iluminou seus olhos. Havia ali raiva, mas também algo mais profundo. O alívio de vê-la viva, o desejo mal contido de puxá-la para si, mesmo quando tudo dizia que deveria mantê-la afastada. Antes que respondesse, as portas se abriram de súbito. Lady Beatrice entrou, envolta em um vestido vermelho como sangue, seguida pelo advogado rival. Ora, ora, disse sorrindo com crueldade. A duquesa fugitiva retorna. Que conveniente. Conveniente é a sua pressa em conspirar, retrucou Emma, erguendo a carta. Tenho aqui provas escritas pela própria mãe de Adrian. Provas de que você e seu advogado cúmplice falsificaram documentos para contestar a herança. O advogado empalideceu, mas Beatrice manteve o sorriso. Palavras podem ser forjadas. Ela avançou venenosa. A corte não acreditará em um papel amarelado. Foi então que Emma retirou o prendedor do cabelo. A joia simples brilhou à luz da lareira. Com um gesto firme, abriu o fecho e revelou o lacre escondido dentro. O mesmo brasão da rosa negra, mas intacto, sem a lâmina que cortava. O verdadeiro selo de Loch. Adrian ficou imóvel, como se o chão houvesse sumido sob seus pés. Emma lhe estendeu o objeto. Sua mãe previu isso. Guardou o selo para que, um dia, fosse restaurado ao herdeiro legítimo. O duque tomou o lacre nas mãos. Pela primeira vez, Emma o viu vacilar. Seus olhos se encheram de uma emoção contida por anos. Mas Beatrice, em fúria, avançou. Mentiras! Gritou. Você não tem o direito a nada, Adrian. Tudo deveria ser meu. O advogado tentou contê-la, mas ela o empurrou.
No caos, a chama da lareira cresceu com o vento que entrava pelas janelas abertas. O fogo estalava como se desejasse consumir as mentiras da sala. Adrian se ergueu e sua voz cortou o ar como trovão. Basta! Amanhã, diante da corte, apresentarei este selo. E então, Beatrice, suas máscaras cairão. Beatrice empalideceu. O advogado recuou, derrotado. Quando ficaram a sós, Emma percebeu a respiração de Adrian pesada, as mãos ainda cerradas sobre o selo. Aproximou-se devagar, tocando-lhe o braço. Você não está sozinho, sussurrou. Nem nunca esteve. Ele a olhou, e naquele instante a tempestade do lado de fora pareceu refletir a tempestade dentro dele. Com um gesto quase desesperado, Adrian a puxou contra si. O beijo foi feroz, cheio de raiva, desejo e redenção. Emma se sentiu queimar como o próprio jardim de inverno naquela noite em que haviam se entregado. Mas agora havia algo diferente. Não era apenas paixão, era a certeza de que juntos resistiriam. No entanto, meus caros, enquanto se abraçavam, o advogado derrotado deixou cair um chaveiro de ferro discreto antes de fugir. Emma o apanhou. Gravado nele um símbolo que não conhecia, mas que parecia corresponder a uma porta trancada na ala oeste da mansão. Uma porta que ninguém ousava abrir. A manhã seguinte nasceu cinzenta e úmida, como se a própria cidade esperasse em suspense o desfecho da disputa. Os corredores do tribunal estavam repletos de nobres, jornalistas e curiosos. Cada olhar era uma lâmina apontada, cada sussurro uma flecha de veneno. Adrian caminhava com a postura ereta de um guerreiro, mas seus olhos ardiam em tensão. Ao seu lado, Emma não era mais a jovem segura que entrara em Lock Hall. O vestido sóbrio a fazia parecer uma estátua de dignidade. Mas era a chama em seus olhos que realmente chamava a atenção. Um fogo que não podia ser apagado. No centro do salão, Lady Beatrice surgiu envolta em um vestido púrpura, como se já comemorasse a vitória. O advogado rival trazia consigo o pergaminho contestador, exibindo-o como um troféu. Senhores, começou com voz oleosa. Aqui está a prova de que Adrian Locke não tem direito ao título. O testamento oculto selado pela Rosa Negra. Um murmúrio correu pelo público. Foi então que Emma deu um passo à frente. O silêncio caiu como véu. Perdoem a ousadia de uma mulher, disse a voz firme. Mas o que se tenta apresentar aqui é uma farsa. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns riram, outros franziram a testa, mas ninguém ousou interromper. Emma ergueu o prendedor de cabelo e, com as mãos firmes, revelou o lacre oculto. O verdadeiro selo intacto, sem lâmina. Este é o brasão de Locke, legado pela mãe de Adrian, Iris Locke. Ela, prevendo a ambição e a traição que se aproximavam, deixou instruções para que a verdade fosse preservada. Ergueu então a carta de Iris. Aqui estão suas palavras, sua caligrafia, sua confissão de que selos falsificados poderiam um dia tentar usurpar o nome do seu filho. Um rebuliço percorreu a sala. O advogado empalideceu. Lady Beatrice, por um instante, perdeu a cor do rosto. Mentiras! Gritou ela. Não passam de papéis velhos.
Emma a encarou, a voz cortando o salão como lâmina. E se são apenas papéis velhos, por que teme tanto que sejam lidos? Risos nervosos ecoaram entre a plateia. Os juízes pediram silêncio. Adrian, até então imóvel, ergueu-se. A corte deve decidir com base em provas, não em intrigas. Eis o selo legítimo da minha família. Eis a carta de minha mãe. Eis a verdade. Um dos juízes tomou os objetos, examinando-os com atenção. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o tinido das correntes de uma cortina. Finalmente, o magistrado ergueu a voz. Este é, sem sombra de dúvida, o selo autêntico. O documento apresentado contra o duque é, portanto, inválido. O salão explodiu em murmúrios. Alguns batiam palmas discretas, outros apenas se entreolhavam espantados. Lady Beatrice deu um passo atrás, trêmula. Foi então que, em meio ao tumulto, a chave que Emma guardava caiu de seu bolso. O advogado rival arregalou os olhos e tentou alcançá-la, mas Adrian foi mais rápido. Ele ergueu a pequena peça de ferro, encarando-o. Parece que ainda há portas a serem abertas em Loch Hall, disse o duque em voz grave. E com elas, segredos que vocês jamais imaginaram que viriam à luz. O advogado recuou e Beatrice, pálida, deixou escapar um grito sufocado. Ao final da sessão, enquanto todos os olhares se voltavam para o Loch triunfante, Emma percebeu o peso da chave em suas mãos. Uma chave para a ala trancada da mansão. Uma chave para um segredo que Iris deixara para ser descoberto apenas quando o momento fosse certo. A noite caiu sobre Loch Hall e o silêncio após a tormenta era quase sagrado. A vitória na corte havia silenciado os boatos, mas não o coração de Emma. A pequena chave pesava em sua mão como promessa e mistério. Adrian caminhava ao lado dela pelos corredores da mansão, guiado apenas pela luz de um candelabro. As sombras se alongavam nas paredes como fantasmas antigos. Quando chegaram diante da porta de ferro da ala oeste, aquela que sempre permanecera trancada, ambos se entreolharam. Tem certeza? Perguntou Emma baixinho. A verdade não espera pela coragem, respondeu Adrian. É ela que nos obriga a tê-la. A chave girou na fechadura com um estalo rouco. A porta se abriu revelando um aposento esquecido pelo tempo. O ar tinha cheiro de livros guardados e memórias. Nas paredes, quadros inacabados. E, sobre uma mesa, caixas de madeira marcadas com o brasão da Rosa Negra. Emma abriu a primeira. Dentro estavam partituras, cartas de amor, desenhos delicados. Tudo assinado por Iris Locke. Não era apenas a herança de um nome. Era o coração de uma mãe que jamais deixara o filho sozinho. Nas cartas dedicadas a Adrian, Iris revelava todo o golpe de sua prima Beatrice e lhe orientava a procurar o seu contador, o pai de Emma. Sem o contador saber, guardou as instruções necessárias para destruir os planos de Beatrice. Adrian tocou as folhas como quem toca uma bênção. Seus olhos marejaram, mas ele não desviou o rosto.
Ela acreditava em mim, mesmo quando todos os outros duvidavam, murmurou. E agora sei que acreditava também em você. Emma pousou a mão sobre a dele. Então, deixe que essa herança não seja apenas peso, mas também libertação. Não lute mais sozinho, Adrien, porque eu escolho estar aqui, não como esposa de aluguel, mas como sua esposa. Ele a olhou demoradamente, como se cada palavra dela tivesse quebrado uma última muralha. Então, devagar puxou-a para si. Emma, sussurrou, a voz rouca. Você não imagina o quanto esperei por isso. E ali, no aposento esquecido, entre partituras e cartas, Adrien a tomou nos braços. O beijo que se seguiu não era de contrato, não era de conveniência, era de entrega. Era a primeira vez que ambos se pertenciam sem medo, sem máscaras, sem prazos. Dias depois, Loch Hall se iluminou para um novo baile, não de conveniência, mas de celebração. Os convidados aplaudiram quando Adrien e Emma surgiram juntos, não mais como atores de uma farsa, mas como marido e mulher em verdade. Quando a orquestra iniciou a valsa, ele segurou sua mão com firmeza e sussurrou: Vamos dançar, minha duquesa, mas desta vez não como fachada. Ela sorriu, os olhos brilhando em lágrimas. Não como fachada, mas como destino. Emma, já não há contrato que nos prenda. Quero apenas um voto, que fique comigo, não até o fim do acordo, mas até o fim dos meus dias. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Já não sou sua esposa de aluguel, Adrien. Sou sua esposa por amor. E dançaram sob os candelabros enquanto os murmúrios da sociedade se transformavam em aplausos. O brasão da rosa negra fora restaurado sem lâmina que o dividia. O passado fora redimido e o futuro se abria amplo como salão, cheio de promessas.